Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Feliz quarta-feira! Vamos continuar aqui o estudo do nosso livrinho abençoado, Livro dos Espíritos. Nós continuamos no capítulo 2, no item Elementos Gerais do Universo. Nós vamos terminar, né? A gente começou com a explicação sobre a matéria, depois sobre o espírito, e agora as últimas questões desse subitem fazem a análise de um em relação ao outro, né? Então, na questão 27, Kardec pergunta assim: então, podemos dizer que existem dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Respondem os espíritos: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o responsável por todas as coisas. Olha que interessante, né? O tempo todo os espíritos vão levando, né, a gente a observar que há sempre um assunto mais importante, né? Que é o Criador. E que o Criador, que cria absolutamente tudo, tem aqueles atributos que nós estudamos. Então, nós vamos aprender sobre muitas coisas aqui no momento terreno nosso, né? Sobre a realidade aqui da Terra e de nós aqui nessa encarnação. Mas, acima de tudo, não podemos esquecer Deus, o Pai Criador e amoroso, né? Interessante. O cara tá perguntando uma outra informação aqui e ele, não, olha, mais importante é que Deus, né? Deus. Muito bom. Criador e responsável por todas as coisas. Bom, e segue, né? Deus, espírito e matéria constituem um princípio de tudo que existe. É a tríade universal. Geralmente o pessoal demonstra essa imagem com triângulo, né? Deus em cima, né? Um triângulo. Peraí, deixa eu fazer aqui. Um triângulo, né? Onde Deus está aqui em cima. E na base desse triângulo, igualmente, o espírito e a matéria. Essa é uma simbologia, né? Para essa tríade universal comum. Porém, ao elemento material é necessário acrescentar o fluido cósmico universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. A matéria é demasiadamente densa para que o espírito possa exercer a sua ação sobre ela. Embora, sob certo aspecto, se possa classificar o fluido cósmico universal como elemento material, ele se distingue da matéria por possuir propriedades especiais. Se o fluido cósmico universal fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. O fluido cósmico universal situa-se entre o espírito e a matéria. Ele é um fluido, assim como a matéria é matéria. Pelas inúmeras combinações com a matéria e sob a ação do espírito, o fluido cósmico universal é capaz de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais a humanidade conhece apenas a mínima parte. O espírito se utiliza desse fluido cósmico universal, ou primitivo ou elementar, porque ele é o princípio, sem o qual a matéria estaria em contínuo estado de divisão, e jamais adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá, como, por exemplo, a de poder ser pesada. Olha, eu sei que vai ser um pouco complicado, né? Mas ele está querendo dizer mais ou menos isso. Deus acima de tudo, né? Então Deus é o criador de todas as coisas. Então Deus criou o princípio inteligente, certo? E vamos dizer assim, o princípio material, nós poderíamos dividir a grosso modo para ficar fácil? Pensa assim: Deus, princípio inteligente, princípio material. Princípio material dividido em dois, em matéria e fluido cósmico universal. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, os espíritos estão dizendo o seguinte: olha, entre o princípio inteligente e a matéria, há esse fluido que faz com que a matéria se organize. Mas que de verdade mesmo, se a gente quiser dividir em três, tá bom. Divide em três, fica mais fácil. Porque a gente vai observar, estudando o Livro dos Espíritos, que a parte mais importante é a moral. Então, o conhecimento básico é importante. Então, você já sabe que Deus, causa primária, amor, Pai, inteligência suprema, criou tudo. Então, tudo é inteligente. Mas ele é bom e justo. Então, tudo além de ser inteligente é bom e justo. Perfeito, guardou isso. Beijo, tchau. É o que importa. Princípio inteligente foi criado por Deus. Princípio da matéria, criado por Deus. Princípio da matéria, para facilitar didaticamente, divide em dois: em matéria
e fluido cósmico universal. Ah, nossa, eu acho isso difícil. Então divide em matéria. Princípio inteligente, princípio da matéria. Pronto, facilita. Sabendo isso, você já vai conseguir desenvolver todos os outros tópicos do Livro dos Espíritos. Muito bem? Muito bem. Aí ele vai dizendo aqui, 27A. Seria o fluido cósmico universal aquilo que designamos pelo nome de eletricidade? Olha que pergunta interessante, né, de Kardec. Kardec realmente muito inteligente. Aí os espíritos respondem. Dissemos que o fluido cósmico universal pode sofrer inúmeras combinações. O que o homem chama de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido cósmico universal, que é, por assim dizer, matéria mais perfeita, mais sutil e que possui existência própria, ou seja, independente. Olha, é até difícil a gente entender, né? Mas a gente já sabe, e essa é uma diferença boa, que matéria e fluido cósmico universal não são sinônimos, a grosso modo. Mas o fluido cósmico universal, ele permeia, né, entre a matéria e o princípio inteligente. Só que ele tem propriedades próprias, né, e muitas das quais a gente não tem capacidade de entender, como disseram os espíritos na questão anterior. Então, tudo aquilo que não é tão ponderável, né, porque pensa assim, olha, uma cadeira, né? Você pega assim, uma árvore, você fez uma cadeira. Você senta na cadeira, você pega a árvore, você pega a cadeira, né? Então é mais ponderável. O fluido cósmico universal, se ele pode ter propriedades próprias, que a gente não conhece praticamente nenhuma. Mas ele está dizendo aqui, ó, o fluido magnético, esse fluido elétrico, são modificações desse fluido cósmico universal. Então a gente já sabe que ele não é ponderável, né? Não é como a matéria, pelo menos para nós, né? A gente não pode esquecer, eu falo isso sempre, porque isso é uma premissa básica para o resto. Nós ainda estamos estagiando muito no começo da criação. Então, para aquilo que nós temos capacidade de entender, né? Não tem uma música que brinca, que fala que o ser humano usa apenas 10% da sua inteligência, né? Então, você imagina quanto não tem mais para crescer. Então, a gente, dentro do que a gente sabe, do que a gente conhece, que a gente tem a percepção e os sentidos, né? Nós podemos, então, perceber a matéria nesse sentido. Matéria mais ponderável, matéria é matéria mesmo. Uma matéria mais sutil, imponderável, como o fluido cósmico universal, certo? Mas todas elas, tanto o fluido cósmico universal quanto a matéria, elas são moldadas ou modificadas através do princípio inteligente, né? Porque é a inteligência que faz as coisas, né? Não há nada vindo do nada. Tudo que foi criado por Deus, e Deus é a inteligência suprema. Então a gente aprende a partir do começo de que a inteligência é que faz com que as coisas aconteçam, sejam, se modifiquem, né? Tenham propriedades. Muito bem. Questão 28. Uma vez que o espírito existe, não seria melhor designar esses dois componentes do universo, a matéria e o espírito, pelas expressões matéria inerte, matéria inteligente, evitando assim mais confusões? E aí os espíritos falam, as palavras pouco importam. Cabe ao homem formular uma linguagem adequada ao próprio entendimento. Ou seja, só a comunicação, se eu falo uma coisa numa língua e de uma forma, que outra parte da comunicação entenda. Então ele está dizendo isso, mais ou menos a mesma coisa. Olha, a gente está aqui na espiritualidade explicando para vocês algumas coisas, mas é o que dá para explicar com o que vocês conhecem, com o que vocês entendem, né? As controvérsias surgem quase sempre pela diversidade de expressões. A linguagem terrena é incompleta para exprimir as coisas que os sentidos humanos não percebem. Agora você imagina, às vezes a gente mesmo quer falar alguma coisa para uma outra pessoa, quer seja em trabalho, quer seja um relacionamento, a gente tem dificuldade. Às vezes a gente fala, nossa, não existe nenhum tipo de palavra que possa expressar esse sentimento que eu estou tendo. Quer dizer, nós mesmos temos a percepção que a nossa linguagem é reduzida, né? Nossa compreensão, nossa linguagem ainda é muito reduzida. Mas a gente precisa aproveitar o estudo para a gente pegar as bases. As bases. Então a gente já aprendeu o que é Deus, seus atributos, o que é matéria, a matéria mais ponderada, mais imponderada, o que é o princípio inteligente da criação. Então assim a gente vai montando como um quebra-cabeça, que no final vai dar uma imagem maior para a gente das coisas básicas que nós precisamos saber. Nós não precisamos ser os maiores estudiosos da doutrina.
nós precisamos ter uma noção do todo, porque de verdade, o mais importante está no Evangelho. Está certo? Um abraço muito grande e até a próxima!